Quer aprender a fazer um Smart Contract na Near com Assembly Script? Então assiste esse vídeo. Olá Builder, eu sou o Bruno Fialho. Aqui nós somos a Web3 Dev, um canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para developers. Se você quer fazer parte da construção da nova internet, considere se inscrever aqui no canal e acessar o Discord no endereço discord.web3dev.com.br. O assunto de hoje é construindo um Smart Contract na Near com Assembly Script, né? Então, basicamente, a gente vai construir um Smart Contract com Assembly Script e fazer o deploy na testnet da Near. Tá? O Smart Contract vai ser um Smart Contract de um e-commerce descentralizado, tá? Que ele vai ter algumas funções assim bem simples de criação, compra de produtos. A gente vai utilizar o Assembly Script. O Assembly Script é uma linguagem baseada em TypeScript, então quem já codou com o TypeScript vai achar bem fácil, assim, né? Pode acessar o site e dar uma olhadinha melhor ali como é que funciona, o que é exatamente o Assembly Script, mas basicamente é uma linguagem baseada em TypeScript para WebAssembly. Bom, pré-requisitos então, é ter algum conhecimento básico de blockchain, smart contracts, ter algum conhecimento básico de JavaScript, e se sentir à vontade utilizando o terminal, né? Porque a interação que a gente vai ter com a testnet da Near vai ser basicamente pelo terminal, né? Que é onde a gente vai fazer o deploy do nosso smart contract e interações também com ele. A stack que a gente vai utilizar então é a Near CLI, tá? Que é uma ferramenta CLI para Near que oferece uma API para interagir com os smart contracts, o Assembly Script e o ISBuild, que é a ferramenta de build para o Assembly Script. Tá, então a gente vai precisar instalar na nossa máquina globalmente essas três ferramentas. Pode utilizar tanto Yarn quanto NPM, né? E faz o seu gosto mesmo. No meu caso aqui na minha máquina, né, já tem instalado, mas basicamente só digitar o comando, é bem simples. Qualquer coisa pesquisar no Google, se tiver alguma dúvida mais. Depois de instalado, então, no caso da Near, tu vai rodar aqui Near Version para ver se está instalado qualquer versão. No caso do Assembly Script, ASC Version, traço, né, version. E no caso do ASBuild, ASB Version. E aí, né, estando os três instalados, a gente está pronto para ir para o código então, beleza? Bom, então aqui, para começar, a primeira coisa que precisa fazer é criar um diretório para o nosso projeto, né? Aí vai na pasta aqui, no folder que você quiser, mas aí só rodar aqui um make dir. Eu vou criar aqui Near e-commerce, tá? E aí eu vou entrar nesse diretório e para abrir no VS Code eu vou dar um code ponto. Beleza, então, com o nosso projeto aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um arquivo, tá? asconfig.json, tá? Dentro dele a gente vai colocar esse código aqui. Esse é um arquivo de configuração que fornece opções e configurações de CLI para Assembly Script. E a segunda coisa que a gente vai fazer então é criar uma pasta chamada Assembly. E dentro dele vamos criar o arquivo tsconfig.json, tá? Dentro dele também vamos só colocar aqui o código, tá? Esse é um arquivo basicamente de configuração do TypeScript. Beleza, e continuando então, depois do tsconfig.json, a gente vai criar o as_types.d.ts, tá? A gente vai ter só uma linha de código. Esse arquivo é utilizado para definir os tipos que são usados em nosso código Assembly Script. Depois de criar esses três arquivos, tá? A gente pode até ver que está dando um errinho aqui, porque a gente ainda não tem o nosso Node Modules. Então a gente vai iniciar agora o nosso projeto, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é, no terminal, a gente vai rodar um yarn init. Aqui é só dar enter, tá? Isso aqui vai criar o nosso package.json e aí após isso, né, voltando para o terminal aqui, a gente vai instalar
duas dependências, tá? A primeira vai ser o nosso near SDK para AssemblyScript -as como dependência de desenvolvedor, né? Por isso "-d". E aí uma observação, tá? Se for o caso de você estar utilizando um MacBook com o chip M1, vai dar problema. Aí você tem que rodar esse comando com essa flagzinha aqui, ignore scripts, só no caso de estar utilizando um chip M1. Beleza, após isso vamos já criar aqui, instalando as dependências, né? A gente pode ver que ela já está aqui agora. Após isso já vamos criar aqui um index.js, que é onde vai ficar o nosso contrato. Basicamente é essa que é a estrutura que a gente tem que ter no nosso projeto, tá? É essa pastinha AssemblyScript com 3 arquivos, Node Modules, asconfig.json, package.json e yarnlock. Ou no caso de ter utilizado npm, vai ser o packagelock.json, né? Então, se você fez isso, tá tudo certo, a gente pode passar para a próxima sessão. Beleza, antes de continuar então, vamos só falar um pouquinho aqui sobre o armazenamento do contrato. Os nossos smart contracts vão precisar armazenar dados na blockchain. O Near oferece diferentes opções de armazenamento, dependendo do caso de uso e do tipo de dados. A gente vai utilizar a classe Storage do Near SDK AS e ele oferece uma ótima API para armazenar e recuperar dados da blockchain. E aí a gente tem 4 tipos de coleções, tá? O Persistent Map, que é uma estrutura de dados de valor-chave, o Persistent Vector, uma estrutura de dados do tipo Array, e o Persistent Deco, uma fila bidirecional, e o que a gente vai utilizar vai ser o Persistent Unordered Map, semelhante ao Persistent Map, mas com funções adicionais úteis que nos permitem iterar sobre chaves, valores e entradas, tá? E em relação à leitura e escrita de estado, existem 2 tipos de chamadas de função, que é view e change. Chamadas que são do tipo view apenas vão ler dados da blockchain, enquanto as chamadas de change gravarão dados na blockchain e modificarão seu estado, né? Então, obviamente, o que a gente precisa saber é que as funções do tipo view são gratuitas, elas não vão utilizar gas. Tá? Se você não sabe o que é gas, aconselho dar um Google, mas basicamente toda operação, toda transação na blockchain precisa pagar uma quantidade de gas. No nosso caso, como a gente vai utilizar uma testnet, né, a gente não vai estar utilizando dinheiro de verdade, né? Voltando para o nosso contrato, então, para o index, só uma observação aqui, né? Eu criei um index.js, mas na verdade é um index.ts. Não tem problema, é só renomear. E vamos então começar a escrever o nosso contrato, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar o nosso Persistent Unordered Map do nosso Near SDK. E vamos criar então a instância dele. Chamando ele, né, a gente já vai ver um pouquinho da tipagem, né, do AssemblyScript, né, bem semelhante ao TypeScript, tá? E a gente vai passar aqui a string products que a gente pode ver aqui no construtor do Persistent Unordered Map, tá? Ela é o prefixo exclusivo a ser usado para cada chave. E vamos criar então a primeira função para adicionar um novo produto ao mapa de produtos, tá? Então, basicamente, essa função vai ser setProduct, né, que a gente está exportando aqui porque a gente vai querer invocar tudo que a gente quer invocar fora do contrato, a gente tem que utilizar o export. Ela recebe um ID e um product name, os dois são strings, e retorna void, tá? Então, a gente já pode ver que isso aqui é praticamente um TypeScript, tá? Uma função TypeScript. E basicamente o que ela faz é criar um novo produto lá na blockchain, tá? Então, né, o nosso smart contract vai estar na blockchain e a gente, invocando essa setProduct, a gente está criando um novo produto que vai ser armazenado na blockchain. E a segunda função então que a gente vai ter vai ser uma função de leitura, beleza? A gente vai querer, depois de criar o produto, a gente precisa saber se esse produto está na blockchain, né? Então a gente vai ter uma função getProduct,
que a gente vai passar só o ID do produto, e aí ela vai retornar ou string ou null, né? Porque se não tiver nenhum produto com esse ID, ele vai retornar null, né? E vai retornar basicamente products.getID. Beleza? E com essas duas funções, então, a gente já pode testar nosso smart contract, tá? Uma outra observação aqui, né? Essa string aqui, ela deve ser o mais curta possível, né? No nosso caso, a gente está utilizando products para ser bem didático mesmo. E com essas duas funções, então, a gente já tem assim um esboço do nosso smart contract. A gente já pode começar a interagir com ele e ver ele funcionando, tá? Para a gente poder interagir com o nosso contrato, tá? A gente precisa ter criado uma wallet na testnet da Near, tá? O endereço é esse aqui, wallet.testnet.near.org, tá? Eu já tenho ela criada aqui. Se você não tiver criado, é bem simples de criar, né? Só uma observação, assim, tendo dúvida tanto aqui nessa parte aqui de criação ou qualquer dúvida ao longo do vídeo, você pode perguntar aqui embaixo nos comentários do vídeo ou nos procurar no Discord também, no canal da Web3 Dev. Beleza, então, considerando então que você já criou a sua wallet na testnet da Near, né? Primeira coisa que você vai fazer aqui no terminal é o login. O que isso aqui vai fazer, tá? Ele vai abrir aqui no seu browser, tá? Para você conectar com a Near. Só dar um next, colocar aqui o nome da sua senha do testnet. Agora é só fechar. E aí então a gente precisa criar uma subconta na nossa testnet, tá? Então no meu caso ali, a minha conta é essa daqui. E eu preciso então criar uma subconta. O que é uma subconta? A minha conta pode ter várias subcontas, tá? E nada mais é do que isso aqui, por exemplo, subconta.brunodev.test.testnet, tá? Posso ter, sei lá, posso dar o nome que eu quiser nessas minhas subcontas, posso ter várias subcontas sob a minha conta principal, que seria essa daqui. Beleza, então para criar, eu vou criar então aqui na minha testnet, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o terminal para ficar mais legível, tá? Eu vou criar uma subconta chamada e-commerce, tá? Na minha conta brunodev.testnet, tá? Tudo isso aqui pelo terminal, já vou dar aqui um initial balance de 5 years. Isso aqui é bem rápido, tá? Beleza, e para ver aqui, para confirmar, né, que deu certo, ó, tá aqui, ó, nova conta criada, e-commerce.brunodev, tá? Ok, com a nossa subconta criada, então, a gente pode finalmente fazer o primeiro deploy do nosso contrato. Deixa eu puxar aqui o terminal. A gente vai rodar um yarn ASB. Beleza. Ó, a gente pode ver aqui no nosso projeto que ele criou a pastinha build com o release near-ecommerce.wasm. A gente vai precisar desse arquivo para a gente fazer pro nosso comando do deploy, tá? Basicamente, o comando é esse aqui, tá? Near deploy, a nossa conta, no meu caso aqui, ecommerce.brunodev.testnet, e eu preciso direcionar, então, para essa pasta para esse arquivo que foi criado aqui. Então, build, release, near, e-commerce. Vamos lá, então, vamos testar. Beleza, parece que deu certo, então. Tem já um link aqui. Deixa eu abrir aqui no navegador. Tá aqui. Contract deployed. Beleza, voltando aqui então para o terminal, vamos então ver como é que a gente vai fazer as chamadas do nosso contrato. Então a gente criou duas funções, né, setProduct e getProduct, tá? E a gente vai chamar elas no terminal. Feito o deploy do nosso smart contract, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser chamar a função setProduct, lembrando que ela é uma função do tipo change. E para chamar ela no nosso terminal, deixa eu aumentar aqui. Basicamente a gente vai chamar isso aqui, ó, near call, com o endereço da nossa subconta, né? No meu caso aqui é commerce.brunodev.testnet.
Vamos chamar a função setProduct, passar as variáveis dela, que no caso é id e product name, as duas são strings. Então, o meu primeiro produto vai ter id 0 e o nome do produto vai ser um mouse. E passar o id da minha conta principal, né? Beleza. Só uma observação, se você estiver utilizando Windows, tá? Você tem que fazer uma pequena modificação nessa chamada para algo desse tipo aqui, tá? Tá aqui, ó. Os argumentos, id, product name, mouse. Beleza. E o legal é que agora, para ver se realmente deu certo, a gente pode chamar a nossa outra função do tipo view, que é a getProducts, e ela deve nos retornar esse nosso produto que a gente acabou de criar. Então, ela basicamente vai ser assim: near view ecommerce.brunodev.testnet, chamar a função getProduct e passar o id. E ó, view call, né, .getProduct, chamou aqui mouse. Beleza? Então com isso a gente criou o nosso primeiro produto na blockchain e já conseguiu visualizar esse primeiro produto aí. Tá, então a gente já está com o nosso contrato funcionando, né? Mas ele ainda é bem simples, então a gente vai aprimorar ele um pouco porque a gente não quer que ele retorne somente o nome do produto, tá? A gente vai querer retornar mais dados, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um arquivo chamado model.ts, vai ter o seguinte código, né? A gente vai trazer a importação do persistent unordered map para cá, tá? A gente vai importar mais algumas coisas que a gente já vai ver. Tá, seguindo aqui então, a gente tem esse near binding, tá? Isso aqui é um decorator para serializar a nossa classe product, antes de armazenar ela na blockchain. Na minha máquina tá dando esse errinho aqui de TypeScript, esse warning aqui, não tem problema, mesmo assim tá rodando. Já pesquisei em vários fóruns, na documentação, não consegui tirar esse aviso daqui, mas tá tranquilo, mesmo assim tá funcionando. Beleza, então a gente vai ter a nossa classe product, tá? Que vai ter um ID, name, description, image, location. E a gente tem um price aqui que vai ser com essa tipagem aqui que a gente está importando o 128, tá? Que basicamente nos permite armazenar o preço em near, tá? E na verdade seria em iocto, se escreve assim, que é a menor unidade de near. Beleza, e seguindo aqui então a gente vai ter o owner e o sold, tá? Que utiliza o 32, basicamente é um inteiro, tá? Que é para dizer quantas unidades foram vendidas, tipo 0, 1, 2, 3, 4. A gente não precisa importar esse aqui. Tá, e seguindo aqui então a gente vai ter nosso primeiro método aqui que vai ser o fromPayload, tá? Ele vai receber então o payload do tipo product e vai retornar um product, tá? Então, a gente vai criar aqui uma constante product, que vai ser um new product. E aí, seguindo aqui, então, o nosso product ID vai ser igual ao payload ID. Seguindo aqui o name, description, image, location, price. E chegando aqui em product.owner, a gente vai atribuir a ele o context.sender. Né? O context, lembra que a gente está importando aqui em cima. O que isso aqui faz? Isso aqui recupera o ID da conta de quem está chamando a função. Tá? Então, basicamente, a gente vai atribuir o endereço da wallet de quem está chamando essa função. E por final, a gente vai retornar o nosso product que a gente acabou de criar aqui. Tá? E o segundo método, então, vai ser o increment sold amount. Lembra que a gente tem aqui essa variável aqui, que é o número de unidades vendidas, sold, e a gente vai simplesmente fazer um sold mais 1, beleza? E para finalizar aqui, então, a gente vai criar a nossa instância do nosso persistent unordered map, tá? Ele vai receber uma string e vai retornar dessa vez um product. Lembra que lá no nosso index a gente estava retornando uma string, agora a gente vai retornar um product, tá? E aí só para ficar mais claro aqui, a gente, né, como a gente está criando uma listagem de produtos agora, a gente vai só dar aqui o nosso nome da nossa chave como listed products. Lembrando que o ideal é que seja essa string que seja o menor possível.
E aí, como eu comentei antes, a gente vai precisar atualizar o nosso index, então ele vai ficar mais ou menos assim. Mas vamos por partes. Tá, a gente agora vai importar do nosso model o product e o listed products, tá? A nossa função de setProduct, então vai ficar, ela vai receber um product e vai retornar void, tá? A gente primeiro, o que a gente vai fazer aqui é ver se já existe algum produto com o mesmo ID, tá? Então a gente vai pegar na nossa listagem de produtos, a gente vai dar um get com o ID do nosso produto, tá? E se isso não for nulo, a gente vai dar um throw new error, tá? Um produto já com o ID já existe, tá? E se não, se for o caso de não existir nenhum produto com esse ID, aí sim a gente vai dar um set, a gente vai passar o product ID e o product.fromPayload passando o nosso product. E a nossa função getProduct, ela vai mudar bem pouco. Agora ela vai retornar ou um product ou null. E ela vai pegar o get que a gente pegou aqui do listedproducts.getID. E a gente vai criar uma nova função aqui, getProducts, tá? Que não recebe nenhum parâmetro e vai retornar um array de product, tá? Basicamente, ela vai ser listedproducts.values, tá? Isso aqui vai retornar um array de todos os produtos já criados. Beleza, modificado então o nosso contrato, a gente precisa agora fazer o redeploy dele. Tá, então eu vou abrir aqui o meu terminal. A gente precisa rodar de novo yarn ASB. Beleza. E aí a gente vai precisar fazer o deploy dele de novo na testnet, tá? O comando é o mesmo, tá? Esse aqui que a gente já tinha feito antes. Dá um yes. Beleza. Só para confirmar aqui, vamos abrir o navegador. Tá aqui. Contrato deployed. Beleza, feito o deploy, então a gente vai chamar nosso setProduct de novo aqui. Endereço da nossa wallet e dessa vez a gente vai passar mais dados, né? Então a gente vai ter o nosso product com ID, name, description, location, price. Isso aqui é um número bem grande com 24 zeros, equivale a um year. A imagem, pegamos uma imagem qualquer e passando aqui o nosso account ID. Deu certo. Vamos dar uma olhada aqui nesse endereço. Ok, tá aqui o nosso produto. Tá? Parece que deu certo. Beleza, para a gente testar então o nosso getProduct, tá? A gente vai... É o mesmo comando que a gente utilizou antes, tá? A gente vai passar o ID 0, tá? E só que dessa vez, ó, ele vai nos retornar o ID, name, description, image. Só para mostrar aqui a imagem, tá aqui a imagem do mouse. Tá? Tá tudo aqui, beleza. Ok, para finalizar então o nosso contrato, a gente vai criar a última função, que é a função de compra. E para isso a gente vai utilizar uma classe da biblioteca da NIR SDK, que nos fornece uma classe que nos permite agrupar ações em contrato AssemblyScript. E a gente vai utilizar essa classe para transferir tokens de quem está chamando a função, né, do usuário que está fazendo a compra, para o proprietário do produto. Beleza, para isso a gente vai precisar aqui importar então do NIR SDK. A gente vai precisar importar essa função que é a contract promise batch, tá? A gente também vai precisar de novo do context. A nossa função de compra byProduct vai receber apenas o product ID, que é uma string, vai retornar void, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar a constante product, que vai chamar a função getProduct com o product ID. Se retornar null, a gente vai dar um throw new error dizendo que o produto não foi encontrado. A gente também tem que verificar
se o valor do produto é igual ao valor que está anexado na transação, o valor do que o usuário que está comprando o produto anexou na transação, tá? Pensem assim, toda transação, além do preço do gás que alguém tem que pagar, quem paga é quem está chamando a função. No caso de uma função de compra, o usuário que está chamando ela também coloca ali um valor que deve ser igual ao valor do produto, né? Então, se esses valores forem diferentes, a gente tem que dar um throw new error dizendo que o valor do depósito é diferente do valor do produto, né? A gente não pode permitir que a função siga adiante, né? A gente tem que garantir que o valor que está anexado na transação é igual ao valor do produto. Beleza, feitas essas duas verificações aqui, a gente vai chamar o contract promise batch.create com o dono do produto, o proprietário do produto, e chamando a função de transfer com o valor que está anexado na transferência. A gente também vai chamar aquela função que tem lá no model, que é o increment sold amount. No nosso caso aqui, o valor de produtos vendidos é igual a 0, ele vai virar igual a 1. Por último, a gente vai atualizar o nosso produto passando o Product ID e o Product. Por que isso? Para a gente poder justamente atualizar o valor, a quantidade de produtos vendidos, né? Aquela variável sold. Tá, feito isso, então a gente tem que, né, novamente fazer um deploy do nosso contrato. Primeiro a gente builda, né? Beleza, agora vamos fazer um deploy. Beleza, a gente vai precisar criar uma nova subconta para comprar o produto da nossa outra conta, que é a proprietária do produto. Então, eu vou criar aqui a conta buyer.brunodev. Beleza, criada então a minha nova subconta, eu vou chamar o byProduct. Dessa vez, então, passando aqui a minha conta do contrato, tá? Que é a proprietária do produto, é commerce.brunodev. Vou passar aqui o ID do produto. Olha só, aqui a gente tem uma novidade, que é que a gente vai passar esse deposit Yocto, tá? Com o valor de 1 year, né? Então esse 1 seguido de 24 zeros. E passando a minha conta buyer, né? Como a conta que está fazendo a compra. Vamos chamar então aqui. Beleza, a gente tem já aqui a nossa transação. Vamos dar uma olhada. Product ID 0. Tá aí, ó, transferiu um near para brunodev.testnet. Beleza, então para ter certeza que funcionou, a gente vai chamar aqui o nosso getProduct, passando o ID 0. E olha só, agora o nosso sold igual a 1, né? Então é isso, a gente terminou nosso contrato, a gente conseguiu criar um contrato, né, de um e-commerce descentralizado, que a gente consegue criar produtos, a gente consegue visualizar esses produtos e a gente consegue executar a função de compra do produto, beleza? E a gente não vai parar por aqui. No meu próximo vídeo, então, a gente vai construir uma aplicação React para interagir com esse contrato, onde a gente vai conectar a nossa wallet da Near, testnet, a gente vai visualizar os produtos, a gente vai poder comprar, né, cada um dos produtos, e tudo isso na web, né, sem utilizar o terminal, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e compartilhe com a sua comunidade. Vamos construir a nova internet juntos. Web3Dev. We are all gonna build it.